Parte 1. O despertar na Zona Norte. O despertador nem precisou tocar. Meus olhos abriram 5 minutos antes, como se o meu corpo já estivesse em estado de alerta, antecipando o combate. O teto do quarto, com aquela pequena mancha de infiltração que eu prometi consertar há meses, é a primeira coisa que vejo. Mais um dia. Mais uma vez eu tenho que sair por aquela porta e convencer o mundo, e a mim mesmo, de que eu sou de ferro. Sinto o peso do corpo da Juliana ao meu lado. Ela respira devagar, num sono que eu já esqueci como é ter. Às vezes, fico olhando para ela no escuro e um nó aperta o meu peito. Cada vez que me fardo, é como se eu estivesse assinando um termo de despedida. Ela sabe disso. O silêncio dela no café da manhã grita a mesma frase todos os dias: até quando, Miguel? Ontem ela chorou de novo, implorando para eu entregar o distintivo, dizendo que não quer ser uma viúva aos 30 anos, sozinha nesse apartamento apertado. Levanto devagar para não acordá-la. O chão gelado do subúrbio me traz de volta à realidade. Vou até a janela e afasto a cortina só um pouco. O Rio de Janeiro lá fora já está acordando entre o barulho dos ônibus e o cheiro de café queimado. Para muitos, é só mais uma terça-feira de trabalho. Para mim, é um campo minado. Visto a farda. O colete é pesado, mas o que realmente esmaga minhas costas é a pressão de não poder errar. Um segundo de hesitação, um julgamento errado, e eu viro estatística. Ou pior, viro o erro que destrói a vida de alguém. Minha cabeça é uma bomba relógio. Cada sirene que ouço ao longe parece acelerar o cronômetro. Coloco a arma na cintura. O metal frio encosta na pele e eu sinto aquele calafrio familiar. Antes de sair, olho-me no espelho do banheiro. O rosto que vejo lá não é mais o do Miguel que sonhava em mudar o mundo. É o rosto de um homem que só quer voltar para casa vivo no fim da escala. Antes de tocar na maçaneta, paro. Minha mão treme de leve, um detalhe que eu nunca deixaria nenhum parceiro de farda notar. Volto o olhar para o pequeno altar improvisado em cima da cômoda, onde uma imagem de São Miguel Arcanjo me encara com sua espada em riste e o pé sobre o dragão. Minha mãe me deu essa imagem quando entrei para a corporação. Ela disse: ele vai lutar por você quando suas forças acabarem, meu filho. Hoje, eu sinto que as forças já estão no limite antes mesmo de eu pisar na rua. Encosto a testa na parede fria, fecho os olhos e sussurro com a voz embargada. Príncipe da milícia celeste, que carrega o meu nome e a minha proteção. Por favor, que hoje não seja o dia. Defendei-me no combate, Miguel. Seja meu escudo contra as ciladas, porque as ruas daqui não perdoam. Cubra o choro da Juliana com as suas asas para que ela não precise chorar por mim hoje. Que meu braço não falte, mas que minha mão não pese além do necessário. Respiro fundo, sentindo o cheiro do couro do coldre e do amaciante que a Juliana usa nos lençóis. É um contraste cruel, o cheiro de casa e o cheiro do dever. A oração não me traz paz, ela me traz apenas o fôlego necessário para sobreviver a mais 12 horas de tensão. Aperto o distintivo no peito. Se o arcanjo luta contra dragões, eu luto contra fantasmas, contra a sombra em cada esquina da Zona Norte e contra a vontade de largar tudo e voltar para o calor da cama. Abro a porta. O calor do rio já começa a subir pelo corredor do prédio. Amém, digo baixinho, enquanto o elevador antigo rende lá no fundo, subindo para me buscar. Parte 2, o labirinto e a queda. O dia começa a pesar antes mesmo do sol atingir o topo dos prédios da Zona Norte. Chego ao batalhão e o clima é de prontidão. Encontro o Wallace perto das viaturas, ele está com aquele olhar analítico de sempre, conferindo cada detalhe do equipamento. Ele é o meu porto seguro ali dentro, o cara que nunca erra o protocolo. Miguel, atenção redobrada, ele diz, a voz baixa e firme. Fomos avisados agora. Operação no Morro do Cazuza, lá no centro. O objetivo é o 01 da facção. É o tipo de missão que não aceita erro. Saímos com a equipe. O deslocamento pelas ruas do Rio é um borrão de sirenes e tensão. Quando chegamos na entrada da comunidade, o ar parece carregado de eletricidade. Os policiais se postam, cada um em sua função. O silêncio dura pouco. O primeiro tiro rasga o ar e, em segundos, a entrada da favela vira um inferno de pólvora e metal. O Renato Russo está na minha frente, progredindo com o fuzil em punho. De repente, um estalo seco. Eu vejo o corpo do Renato dar um solavanco e cair pesado no chão. O sangue dele se espalha rápido pelo asfalto. Renato! Eu vou buscar ele. O Wallace grita, tentando sair da cobertura em um impulso desesperado para salvar o amigo. Eu seguro o colete dele com toda a minha força e grito por cima do barulho dos tiros. Não, Wallace.
fica aqui. Se você for agora, morre os dois. A pressão dos criminosos nos empurra para uma viela estreita e úmida. Recuamos tentando manter a ordem, mas quando dobramos o corredor de concreto, damos de cara com um grupo deles. Estamos cercados. Não há para onde correr. Nesse momento, sinto a morte encostar no meu pescoço. O tempo desacelera. Eu olho para o Wallace, buscando uma saída, mas o que vejo me apavora. Ele está estático, me encarando com uma clareza brutal. Sem emitir som nenhum, os lábios dele se movem em uma sentença final: já era. Tudo entra em câmera lenta. Ouço o zunido agudo das balas passando milímetros do meu ouvido, queimando o ar. Vejo os estilhaços de reboco saltando das paredes. E, ao fundo, no final da viela, ainda consigo ver o corpo sem vida do Renato jogado no chão. Aquela imagem é um espelho do meu destino. A bomba na minha cabeça finalmente para de contar o tempo. Eu aceito o fim. O mundo ao redor de Miguel se desfez em luz e estilhaços. Ele observa o sol, mas sua visão já não alcança as formas. É apenas um clarão branco e opressor que queima o que resta da sua resistência. Lentamente, ele apoia as costas na parede fria da viela. O peso do fuzil, o peso da farda, o peso da vida, ele deixa tudo ir. Miguel já tinha se entregado. O silêncio da aceitação é mais alto que o barulho dos tiros. De repente, através da névoa de poeira e luz, ele vê uma figura sinistra se aproximando. É um vulto negro, imponente, recortado contra o brilho do sol. Miguel fecha os olhos por um segundo, pensando: deve ser a morte. Mas, estranhamente, seu rosto não é de medo. Não há pânico, apenas o alívio de quem acha que o combate finalmente acabou. Mas a morte não fala com autoridade. E aquela figura projeta uma voz firme, vibrante como um trovão que sacode o peito de Miguel. Chegou a ajuda. A imagem começa a ganhar nitidez, as cores voltam a fazer sentido. Não era o fim, era o recomeço. 5 soldados do BOP surgem como espectros de guerra em meio ao caos. A presença deles é tão esmagadora que o cenário muda instantaneamente. Os criminosos, que segundos antes sorriam diante da vitória certa, fogem em pânico absoluto ao verem a caveira se aproximar. Ali, sentado no chão daquela viela suja, Miguel sente um estalo na alma. O medo que o sufocava desde o despertar no apartamento da Zona Norte evapora, substituído por uma clareza fria. Ele tinha encontrado seu lugar na polícia. Ele não queria mais ser a presa. Ele não queria mais ter dúvida ou sentir aquele vazio de quem espera o tiro final. Quando os pés de Miguel tocam o chão do batalhão de polícia horas depois, ele não é mais o mesmo homem que saiu de manhã. O peso do sangue do Renato ainda está lá, mas agora serve de combustível. Com o olhar fixo e o coração blindado, ele diz para si mesmo, como um juramento sagrado: vou fazer o curso do BOP. Ato 3, a Forja da Caveira. O Portal do Inferno. Miguel não hesitou. No dia seguinte ao enterro do Renato, a ficha de inscrição para o COES, Curso de Operações Especiais, já estava assinada. Ele não queria mais ser o homem que esperava a morte em uma viela. Ele queria ser o homem que a morte temia encontrar. O primeiro dia no pátio do Batalhão de Operações Especiais é um choque térmico na alma. O ar ali parece mais denso, carregado com o cheiro de asfalto quente e suor antigo. No centro do pátio, uma figura domina o cenário, projetando uma sombra que parece engolir os recrutas. É o comandante Caxias. Um homem negro, imponente, com quase 1,90 m de altura. Sua cabeça careca brilha sob o sol forte do rio, refletindo uma autoridade que não precisa de gritos para ser sentida. Os braços dele são assustadores, largos como troncos de árvore, com veias que parecem cordas tensionadas sob a pele escura. Ele não veste apenas a farda preta, ele parece ter sido esculpido nela. Diferente do que Miguel esperava, Caxias não recebe o grupo com insultos imediatos. Ele ostenta um sorriso largo, de orelha a orelha, mas é um sorriso que gela o sangue, o sorriso de quem sabe exatamente o quanto cada um daqueles homens vai sofrer. Olhem bem ao redor de vocês. A voz de Caxias explode, firme como um trovão, fazendo o peito de Miguel vibrar. Aproveitem esse momento, porque o homem que entrou por aquele portão hoje cedo acaba de morrer. Ele caminha lentamente entre as fileiras, o chão parecendo tremer sob suas botas. Aqui não treinamos soldados. Soldado qualquer quartel forma. Aqui, nós treinamos combatentes de elite. Vocês entram como recrutas, se sobreviverem ao que eu tenho preparado, sairão como os melhores policiais de guerra urbana do mundo. Caxias para bem na frente de Miguel. O cheiro de café forte e disciplina emana do comandante. Ele sustenta o sorriso,
mas seus olhos são como lâminas examinando a alma do recruta. A rua lá fora é um monstro, e ela está com fome. Para vencer o monstro, você tem que ser pior que ele. O curso não é sobre força física, é sobre quem você se torna quando seu corpo diz chega e sua mente responde mais um passo. Ele se afasta e grita para o pátio inteiro. Quem aqui acha que é forte? Quem aqui acha que a farda preta é um troféu? Esqueçam. A caveira não se ganha, ela se conquista com sangue, vômito e silêncio. Bem-vindos ao primeiro dia do resto das suas vidas, ou do fim delas. Miguel sente o suor escorrer, mas desta vez, não é o suor do pânico da Cazuza. É o suor da fundição. Ele olha para o braço de Caxias e depois para o próprio peito. A bomba mental ainda está lá, mas agora ela tem um novo mestre. O batismo de sangue e a glória. O curso não foi um treinamento, foi um moedor de carne. A partir daquele primeiro sorriso do Caxias, a realidade de Miguel se transformou em um ciclo interminável de dor, lama e privação. A pancadaria era constante, os testes de resistência levavam o corpo ao colapso. Dos 80 soldados que cruzaram o portão com o peito estufado, restaram apenas 10 sombras resilientes. Miguel viu homens fortes desmoronarem. Viu colegas vomitarem de exaustão, desmaiarem sob o sol causticante e chorarem enquanto entregavam o turno, incapazes de suportar a agonia física. Mas ele não. Cada vez que a mão pesada de Caxias, aquele braço de troco de árvore, descia em uma bofetada estalada no rosto de Miguel para testar seu controle emocional, ele não sentia apenas a dor. No rastro do golpe, ele buscava um refúgio. Quando o ácido lático queimava seus músculos e o pulmão implorava por ar, Miguel fechava os olhos por um milésimo de segundo e via o sorriso da Juliana. Ele lembrava dela o apoiando, do abraço antes de sair de casa, da voz dela que era o único som capaz de abafar o barulho dos tiros na sua mente. Ele estava ali por ela, para ser o escudo que ela precisava. E estava ali pelo Renato Russo, para que o sacrifício do amigo não fosse em vão. A dor era temporária, mas a promessa de nunca mais ser uma vítima era eterna. A formatura, o nascimento da caveira. O pátio do batalhão agora tinha um silêncio diferente. Sagrado. Os 10 sobreviventes estavam perfilados, fardados de preto, com o olhar fixo no horizonte. Eles não eram mais os mesmos homens. Miguel sentia o peso da faca na caveira no seu peito, uma medalha que custou cada gota de suor e cada hematoma. O comandante Caxias passou por ele, desta vez sem o sorriso largo, mas com um aceno de respeito que valia mais que qualquer palavra. Miguel buscou na multidão de familiares o único rosto que importava. E lá estava ela. Juliana. Os olhos dela estavam marejados, mas não era o choro de desespero daquela noite no sofá da Zona Norte. Era um choro de orgulho, de quem via o marido transmutado em algo indestrutível. Ela sorriu. E, naquele momento, a bomba mental na cabeça de Miguel finalmente parou de contar. O medo tinha sido silenciado. O sargento Miguel, agora um caveira, estava pronto para enfrentar qualquer labirinto de concreto, sabendo exatamente por quem ele voltaria para casa todas as noites. Fim.